Let's go. I wake up to it. Luciana, eu tenho muitas curiosidades, tá? Se você quiser, a gente vai marcar aqui a Luciana Ikeda versão 5 no Profissão Buda, o episódio 10, que tem muita coisa que eu queria perguntar aqui, mas tem duas que eu não posso deixar de perguntar, sabe? Assim, a gente é um podcast sobre empreendedorismo, em boa medida, e muitas das pessoas que acompanham aqui as nossas conversas estão pensando em empreender, criar um novo negócio. E, bom, hoje a Luciana é empreendedora do seu conhecimento, né, digamos assim. E eu penso assim, dentro de toda essa organização, por assim dizer, empreender demanda um risco, né? Como foi para você pensar e como você recomendaria pensar em assumir esse risco, sabe? Não sei se faz sentido desse formato a pergunta. A vida é um risco, a gente sempre vai estar correndo risco. Você sabe quando foi a primeira vez que eu empreendi, Renato? A primeira vez que eu empreendi foi aos 12 anos. Eu dava aula de reforço de matemática para os alunos menores do que eu, né? E depois disso, assim, o que eu percebi? Que o salário, a renda dos meus pais era muito baixa. E aquilo, eu tinha vontade de fazer algumas coisas, sabe? Cursos de inglês, eu tinha vontade de estudar em outra cidade. Mas não dava, né? Nem para pagar ali, malemar o passe do ônibus, o passe escolar. Quando eu tinha 14 anos, eu prestei vestibulinho na ETEC, que era numa cidade vizinha da minha. A minha era Itacoaxetuba, eu prestei em Mogi das Cruzes. E a partir dali, eu entendi que eu precisava fazer uma renda adicional, porque senão a grana dos meus pais não dava, não tinha dinheiro para levar lanche, não tinha dinheiro para comprar o passe, era suado mesmo o negócio, né? E eu comecei a vender catálogo. Você lembra de Tupperware? Né? E eu brinco assim, ó, você pode dever no Serasa, mas se você pegar o pote plástico da sua mãe e não devolver, tá negativado pela vida inteira, né? Eu vendi catálogo de Tupperware, eu vendi catálogo de Avon, eu vendi catálogo de Natura, e aí assim, quando eu tinha uns 15, 16, eu já tinha subvendedoras que eu comprava a Natura e elas revendiam para mim, né? Eu fiz um curso certa vez de salgados, técnicas de confeitaria básica do Senac, e era longe da minha casa, sabe? Era tipo assim uns 2,5 km e 3 quilômetros. E quando a gente fazia aquele salgado, eu podia levar pelo preço de custo do material e devolver no dia seguinte. Então, por exemplo, eu fazia uma coxinha, tinha custado lá 50 centavos para fazer a coxinha. Eu comprava fiado, ia andando para minha casa e ia vendendo aquelas coxinhas tipo por 2, por 3 reais. E depois eu voltava no outro dia e arcava com a minha dívida. Tinha um risco de eu não conseguir vender? Tinha, mas era um risco que valia a pena correr, né? Já fui para o Brás, minha irmã quando ela tinha uns 13 anos, ela foi trabalhar no supermercado perto da minha casa, né? E aí meus pais trabalhavam e eu passei a ter que fazer o trabalho dela e o meu, sabe? O serviço de casa ali, limpar, cozinhar, aquelas coisas. Aí o primeiro salário dela, ela pegou e me deu a metade, porque eu tava fazendo a minha parte, a parte dela, né? Aí eu peguei esse dinheiro, peguei o trem, fui pro Brás, comprei um monte de blusinha, voltei, botei 100% por cima, vendi, voltei pro Brás de novo, comprei, né? Então, assim, esse lance do empreendedorismo, hoje é o empreendedorismo do conhecimento, mas às vezes a gente tem vários negócios que não precisam de um capital para você começar, que te exigem ali, né, um capital pequeno e que pode fazer muita diferença na composição da sua renda familiar. Para mim foram essas vendas de catálogo, que eu não tinha ali, né, o investimento. Eu me lembro até hoje o lugar que eu fui, que distribuem os catálogos, eu peguei o catálogo e saí vendendo, eu não tive um investimento inicial. Depois, quando eu virei sacoleira, o investimento inicial foi muito pequenininho, era metade do salário mínimo da minha irmã, depois dos descontos que ela me deu, que eu comecei o empreendimento. Então, às vezes, a gente precisa de pouco, sabe, Renato? E a vida toda ela é um risco. Viver é arriscado. E às vezes a gente pensa que a CLT não é arriscada. Claro que é, não existe casamento entre CNPJ e CPF. E qualquer dia a gente pode levar o pé na bunda, né? Desculpa, né? Mas a verdade é essa. Então, empreender exige sim risco, exige um pouco de coragem, mas pode fazer muita diferença ali para sua família.
Que bom ter uma educadora financeira falando que o risco faz parte da... Let's go. I wake up to a